Olá pessoal, nesse vídeo eu vou resolver algumas questões de processos seletivos anteriores do Enem que abordam progressões aritméticas. Eu escolhi algumas questões que eu considerei que não são tão fáceis, não são tão imediatas de serem resolvidas. Essa primeira questão diz o seguinte: para um principiante em corrida foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário: correr 300 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia a partir do segundo. Para contabilizar seu rendimento, ele utilizará um chip preso ao seu tênis para medir a distância percorrida nos treinos. Considere que esse chip armazene em sua memória, no máximo, 9,5 km de corrida ou caminhada, devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotar o espaço para a reserva de dados. Se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia do treinamento, por quantos dias consecutivos esse chip poderá armazenar a quilometragem desse plano de treino diário? Bom, mesmo que você não saiba que essa questão trata de progressões aritméticas, é muito fácil a gente identificar que essa questão é de progressão aritmética com algumas palavrinhas-chave. Por exemplo, primeiro ele diz que o corredor vai correr 300 metros no primeiro dia. Depois, vai aumentar 200 metros por dia a partir do segundo. Então, só essa palavrinha, aumentar 200 metros por dia, essa palavrinha aqui, aumentar, é a palavrinha-chave para a gente descobrir se é uma progressão aritmética ou geométrica. Que é uma progressão, você já vai ter descoberto quando você ler a informação que vai aumentar 200 metros por dia. Então, o que é uma progressão? É um aumento constante. Ele sempre vai aumentar, ou vai duplicar, ou vai triplicar, sempre o mesmo valor. Como vai aumentar 200 metros por dia, sempre 200 metros é uma progressão. É uma progressão aritmética ou geométrica? Vai aumentar. Aumentar é sinônimo de adicionar, somar. E com isso, nós concluímos que é uma progressão aritmética, porque os termos de uma progressão aritmética, eles são gerados a partir de uma soma, de uma adição do termo anterior com a razão, ok? Bom, então, aqui a gente tem como informação, eu vou extrair os dados dessa questão primeiro, para poder deixar mais organizado e eu entender o que eu vou fazer aqui. Então, como dados da questão, eu tenho o A1, que é o primeiro termo dessa progressão, ele vale 300 metros, que é o valor que ele vai percorrer no primeiro dia. Eu tenho a razão dessa progressão, que é 200 metros. É o valor que vai aumentar a cada dia. Para contabilizar seu rendimento, considere que o chip armazena em sua memória, no máximo, 9,5 quilômetros. Outra palavrinha-chave, máximo. Isso é o total de quilômetros que o chip pode armazenar. Quando a gente fala em quantidade total, a gente lembra da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, o SN, que soma os termos consecutivos. E aqui, quando eu somo a quantidade de metros que foi corrido em cada dia, eu tenho um total de 9,5 quilômetros registrados. Porém, aqui está em quilômetro, as outras unidades estão em metros. Jamais eu posso trabalhar com duas unidades de medidas diferentes. Eu preciso deixá-las todas na mesma unidade de medida. Como todas aqui anteriores estão em metros, eu vou colocar o quilômetro em metro. 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. Portanto, é só eu multiplicar essa quantidade de quilômetros por 1.000 e aí eu vou ter a quantidade em metros, 9.500 metros, ok? Bom, não tenho mais nenhuma informação numérica, agora eu só tenho a pergunta. O que ele quer saber? O que eu tenho que descobrir nessa questão? A pergunta dessa questão é
quantos dias consecutivos esse chip vai armazenar a quantidade de quilometragem. Ou seja, ele armazena o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, até não conseguir armazenar mais, porque chegou em 9,5 quilômetros. Então, ele quer saber a quantidade total de dias, ele quer saber a quantidade total de termos, ele quer saber o valor de n. Então, esse n aqui são quantos dias vai ser somado? Esse Sn é o valor total da soma. O n é a quantidade total de dias que vão ser somados, ok? Já sei quais são os meus dados, já sei qual é a minha pergunta, já sei que se trata de uma questão de progressão aritmética e agora, para resolvê-la, eu preciso lembrar o que eu sei sobre progressão aritmética. Bem, eu sei duas coisas. A primeira é que o termo geral de uma progressão aritmética eu consigo achar se eu somar o primeiro termo mais a razão n menos uma vezes. Por que n menos 1? Porque os termos são gerados a partir da razão. A razão vai ser somada quantas vezes até chegar no último termo? Vai ser somado n vezes, mas eu já tenho o primeiro termo, o A1, então eu tenho que tirar o primeiro termo e aí vai ser somado n menos 1 vezes para chegar no último termo, ok? No termo geral, que é a mesma coisa. O que eu sei também sobre progressão aritmética é que a soma dos termos de uma progressão aritmética, foi aquele meninozinho lá, o Frederic Gauss, que descobriu, somente somando o primeiro termo com o último e multiplicando pela metade dos termos, eu já tenho a soma total dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Por que isso dá certo? Eu já falei isso numa videoaula que eu fiz para vocês de progressão aritmética. Quando eu somo o primeiro mais o último, esse valor é exatamente igual à soma do segundo com o penúltimo, que é exatamente igual à soma do terceiro com o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Em toda e qualquer progressão aritmética, a soma dos termos equidistantes sempre são iguais. Então, para eu saber quanto é que dá o valor total de todos os termos somados juntos, eu vou pegar apenas um parzinho, uma somazinha dessa que eu fiz, dos termos equidistantes, e multiplicar pela metade do total de termos. Já que eu peguei todos os termos e dividi, eu agrupei eles em duplas de 2, em pares. Então, quantas duplas foram originadas? Foram originadas a metade do total de termos. Se tinham 100 termos, eu consegui 50 duplas. Se tinham 1000 termos, eu consegui 500 duplas de 2, ok? Então, é só eu pegar uma sominha dessa, um par desse, e o resultado dessa soma multiplicar pelo total de termos, dividido por 2, porque eu só tenho a metade do total de termos em somas, em duplas, em grupos de 2, e aí eu tenho o valor total da soma do total de termos da progressão aritmética. Se você não entendeu essa breve explicação, volta na minha aula de progressão aritmética, que lá vai estar bem mais explicadinho, desenhadinho nos mínimos detalhes. Bom, então são as duas coisas que eu sei sobre progressões aritméticas e eu preciso resolver a minha questão com essas duas coisas. Ele quer saber n. Eu tenho n tanto no termo geral quanto na soma dos termos gerais da progressão aritmética. Eu vou tentar resolver pela primeira fórmula aqui, do termo geral. Eu não sei quem é a n, certo? Mas eu sei quem é a 1. Quanto é que vale a 1? A 1 vale 300. É a quantidade de metros corrida no primeiro dia. Mais a razão, eu sei quanto é a razão, é 200, é o total que vai somar a cada dia, vezes n menos 1. N eu não sei, é o que eu quero descobrir. O termo geral é igual a 300 mais o 200, ó, ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses, tanto n quanto menos 1. 200 vezes n, 200n, 200 vezes menos 1, menos 200. A n é igual a 300 menos 200 vai dar 100, mais 200n.
Quanto é que dá essa bagaça? Pelo amor da Nossa Senhora da Matemática, não vão me dizer que isso vai dar 300n. Eu não posso jamais, nunca, never, em hipótese alguma, somar 100 reais, por exemplo, com 200 navios. Aqui eu só tenho um número e aqui eu tenho um número com uma letra, com uma incógnita. Eu não posso somar essas duas coisas, são coisas diferentes, ok? Então, se eu não posso, eu paro aí, exatamente aonde está, e vou para a segunda informação, a outra coisa que eu sei sobre progressões aritméticas. Eu sei quem é SN? Eu sei, é a soma total de tudo que foi percorrido, 9.500 quilômetros. Igual a 1, o que foi percorrido no primeiro dia, que foi 300, mais a n. Quanto é a n mesmo? Ó, eu descobri aqui, 100 mais 200n. Então, eu só vou substituir por 100 mais 200n, vezes n sobre 2. 9.500 é igual a 300 mais 100, 400, mais 200n, tudo isso entre parênteses, porque está sendo multiplicado por n sobre 2. 9.500 é igual a 400 mais 200n, dá quanto? Pelo amor da Nossa Senhora da Matemática, não vão me dizer que isso vai dar 600n. Eu não posso somar 400 reais com 200 navios, são coisas, termos diferentes. Mas o que eu posso fazer aqui, então? Na multiplicação, eu posso fazer 400 vezes n sobre 2, 400 vezes n, 400n, 400n dividido para 2 dá 200n. Mais 200n dividido por n sobre 2. 200n vezes n dá 200n ao quadrado. 200n ao quadrado dividido para 2 dá 100n ao quadrado. Vou deixar essa bagaça um pouquinho mais bonitinha, arrumadinha. O 100n ao quadrado vai ser o primeiro termo, o 200n o segundo termo, e 9.500, que está do outro lado da equação, vai passar para esse lado aqui com o sinal invertido, menos 1.900, menos 9.500, igual a zero. Isso lembra alguma coisa para vocês? O que é isso daí? Isso, gente, é uma equação do segundo grau. E como é que resolve uma equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra, o 100 aqui, ó, que está acompanhado da letra ao quadrado, é o valor de A. O 200, que está acompanhando da letra sozinha, é igual a B. E o menos 9.500, que está aqui sozinho, abandonado, sem ninguém acompanhando, é o C. Para resolver a fórmula de Bhaskara, a gente pode primeiro começar calculando delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois calculo o valor desse nzinho, que é a mesma coisa se fosse um x, por exemplo. E como é que calcula, a gente vai ver já já. Primeiro, vamos fazer o delta. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? 200. 200 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é A? 100. Vezes C. Quem é C? Menos 9.500. Gente, esse negócio está muito grande, né? Vamos fazer o seguinte, não vamos deixar assim, não? Sabe por que não vamos deixar assim? Deixa eu apagar essa bagaça. Vamos fazer da seguinte forma. Deixa eu apagar essa bagaça também, espera aí. Eu estou vendo que 100, 200, 9.500 vai me dar um trabalhão da bexiga para poder resolver e calcular isso à mão. Então, vamos ser inteligentes. Aqui tinha um 200. Sabe o que eu vou fazer? Ó? 100, 200 e 9.500, todos esses três termos, eles são divisíveis por 100.
eu vou fazer isso porque eu não altero a equação, porque eu estou dividindo todo mundo por 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1, sobra só n ao quadrado, mais 200 dividido para 100 dá 2, sobra o 2 e o n, menos 9.500 dividido para 100 dá 95, igual a zero. Pronto, agora vai dividir o meu esforço, agora eu vou economizar a fadiga. Agora sim, está bem melhor para eu resolver, certo? O A agora, ele vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 95. E aí, o delta, como é que vai ficar delta? Delta é igual a b ao quadrado, b é 2, 2 ao quadrado, melhor do que 200 ao quadrado, né? Menos 4 vezes a é 1, não é mais 100, vezes c, c é menos 95 e não mais 9.500. Delta é igual a 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes menos 95. Bom, menos por menos dá mais. 4 vezes 95, quanto é que vai dar essa bagaça? Vamos fazer aqui em cima. 95 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Coloco o 0, vai o 2. 4 vezes 9, 36. Mais 2, 36, 37, 38. 380. Então, delta, portanto, vale 4 mais 380, 384. Esse é o valor de delta. Agora que eu achei delta, eu consigo achar n. n vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, fórmula de Bhaskara, ok? Então, qual o valor de n? Menos b, quem é b? b é 2. Mais ou menos a raiz de delta, quem é delta? 384, lascou. Dividido por 2 vezes a. Quem é a? É 1. Aí eu nem preciso colocar, porque 2 vezes 1 dá 2. n é igual a menos 2, mais ou menos... E agora, raiz quadrada de 384. Como é que eu vou fazer essa molesta? Qual é a raiz mais próxima que você sabe o valor? Ah, raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 eu sei, é 20. 20 vezes 20 dá 400. Pessoal, como é que danado tu sabe que 20 vezes 20 é 400? 2 vezes 2, 4, coloca 2 zeros, 400, ok? Beleza, raiz quadrada de 400 é 20. Porém, entretanto, todavia, eu quero saber a raiz quadrada de 384. Será que é 19, hein? Já que diminuiu, ó, o número aqui dentro da raiz, deve ser 19. Vamos fazer 19 ao quadrado para ver? 19 vezes 19. 9 vezes 9 é 81, coloco 1 e vai o 8. 9 vezes 1, 9, mais 8, 17. 1 vezes 19, 19. Vamos somar essa bagaça, dá 1. 9 mais 7, ou 7 mais 9 dá 16. Coloco 6 e vai 1. 361. Não é 384. Então, veja, raiz quadrada de 19... Ou melhor, desculpa, raiz quadrada de 361 é 19. Eu preciso saber quanto é a raiz quadrada de 384. Não pode ser 20, porque 20 já ultrapassa o 384. 20 é a raiz quadrada de 400. Como não pode ser 20, nem pode ser 19, nem pode ser menos que 19, porque aí vai ficar muito menor que 361, então isso aqui vai ser 19, alguma coisa. Eu não preciso saber quanto é esse alguma coisa, pelo menos não agora. Eu só sei que é 19, alguma coisa e para mim isso basta. Então, mais ou menos 19, alguma coisa dividido por 2. Bom, lembra de x' e x2'? Então, aqui ó, eu vou ter dois valores. N', que é menos 2 mais 19, alguma coisa dividido por 2. E eu tenho n duas linhas, que vai ser menos 2 menos 19, alguma coisa dividido por 2. Aqui, ó, eu vou ter um valor negativo. Menos 2 com menos 19 vai dar menos 21 e alguma coisa.
Dividido por 2 vai dar menos 10,5 e alguma coisa. Então, esse valor aqui, ele vai ser menor que zero. Existem dias menores que zero? Não tem, né? Porque ninguém volta para trás. Lógico, também não vai voltar para frente. Mas, enfim, não dá para voltar no tempo. Só, como é o nome daquele filme? De Volta para o Futuro. Não tem como os dias serem negativos. Por mais ruim que aquele dia seja, não tem como um dia ter um sinal de menos na frente dele. Então, e muito menos da quantidade de dias, porque esse N aqui que a gente está descobrindo é a quantidade de dias consecutivos que o chip lá vai armazenar na memória. Então, não existe menos 5 dias, não existe menos 10 dias. Por isso, a gente vai trabalhar somente com essa continha aqui. Eu preciso saber quanto é menos 2 mais 19, alguma coisa dividido para 2 para saber qual é a resposta certa. Bom, menos 2 mais 19 dá quanto? Dá 17, alguma coisa, né? 17, 18, 19. Dividido por 2, quanto é que dá essa bagaça? 8 com 8, 16... 8, alguma coisa. Não chega a 9, porque senão ia dar 18. 8, alguma coisa. Mas esse alguma coisa, percebam, não completa os 9 dias. Vai ser 8 dias em que o chip vai armazenar todo o percurso lá do carinha que está correndo, ou da carinha, né, que a gente não sabe se é homem ou mulher, mas ele não vai conseguir armazenar tudo que a pessoa correu no 9º dia. Quando chegar em alguma partezinha do dia, na metade do dia ou quase finalizando o dia de corrida da pessoa, o chip vai parar de armazenar. E a pergunta é, por quantos dias consecutivos o chip poderá armazenar a quilometragem desse treino? Então, são dias inteiros, completos. Portanto, não pode ser 9 dias, porque não vai completar os 9 dias. Vai ser, então, 8 dias. Alternativa certa, letra B de amor, porque quem ama, beija. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e vou fazer um novo vídeo com uma outra questão do Enem sobre progressões aritméticas. Só para recapitular antes que eu finalize, eu peguei os dados da questão, a pergunta e o que eu sabia sobre progressões aritméticas. Usei as duas fórmulas, do termo geral e da soma dos N primeiros termos. Por que eu usei as duas fórmulas? Porque aqui, ó, no termo geral, eu fiquei com duas variáveis, com N e com AN. Eu nunca, jamais, em hipótese alguma, consigo resolver uma única equação com duas variáveis ou duas incógnitas. Nesse caso, são duas incógnitas, né? Porque a N tem um valor definido e o N também. Então, como eu não consegui resolver, eu parti para a segunda equação. E na segunda equação, eu substituí o AN pelo que eu já sabia quanto ele varia, e aí sim eu fiquei somente com uma incógnita, e aí gerou uma equação do segundo grau, porque a questão quer dificultar a minha vida, e para resolver uma equação do segundo grau, para achar o valor de n, como é uma equação do segundo grau, ela vai ter dois valores. E aí, eu preciso fazer fórmula de Bhaskara, n' e n2'. Não me interessa o valor negativo, então eu só peguei o primeiro cálculo que eu sabia que iria dar positivo para poder achar a quantidade de dias, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, questão, reclamação ou sugestão, só colocar nos comentários. Até o próximo vídeo!